Capítulo 28. Coletânea de preces espíritas. Preâmbulo. Os espíritos sempre disseram: a forma não é nada, o pensamento é tudo. Orai cada um segundo as vossas convicções e o modo que mais vos toca. Um bom pensamento vale mais que numerosas palavras estranhas ao coração. Os espíritos não prescrevem nenhuma fórmula absoluta de preces. Quando as dão é para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. É também com o objetivo de ajudar as pessoas que têm dificuldades para expressar suas ideias, porque existem as que não creem ter realmente orado se seus pensamentos não foram formulados. A coletânea de preces contidas neste capítulo é uma escolha feita entre as que foram ditadas pelos espíritos em diversas circunstâncias. Elas ditaram outras em outros termos, apropriadas a certas ideias ou a casos especiais, mas pouco importa a forma, se o pensamento fundamental é o mesmo. O objetivo da prece é levar nossa alma a Deus. A diversidade das formas não deve estabelecer nenhuma diferença entre aqueles que nele creem e ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, porque Deus as aceita todas quando são sinceras. Não é preciso, pois, considerar esta coletânea como um formulário absoluto, mas como uma variedade entre as instruções que dão os Espíritos. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica, desenvolvidos neste livro, um complemento aos seus ditados sobre os deveres para com Deus e o próximo, onde são lembrados todos os princípios da doutrina. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando são ditadas pelo coração e não pelos lábios. Não impõe nenhuma delas nem censura nenhuma. Deus é muito grande, segundo ele, para rejeitar a voz que lhe implora ou que canta seus louvores, porque a faz de um modo antes que de outro. Todo aquele que lançasse anátema contra as preces que não estão no seu formulário, provaria que desconhece a grandeza de Deus. Crer que Deus se prende a uma fórmula é emprestar-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. Uma condição essencial da prece, segundo São Paulo, é de ser inteligível, a fim de que possa falar ao nosso espírito. Por isso, não basta que ela seja dita numa língua compreendida daquele que ora. Há preces em linguagem vulgar que não dizem muito mais ao pensamento do que se fossem em linguagem estrangeira, e que por isso mesmo não vão ao coração. As raras ideias que elas encerram são frequentemente sufocadas pela superabundância de palavras e o misticismo da linguagem. A principal qualidade da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil nem luxo de epítetos que não são senão efeitos de brilho falso. Cada palavra deve ter a sua importância, revelar uma ideia, movimentar uma fibra. Numa palavra deve fazer refletir. Só com essa condição a prece pode alcançar o seu objetivo, de outro modo não é senão ruído. Vede também com que ar de distração e volubilidade elas são ditas na maioria das vezes. Vêem-se lábios que se movimentam mais pela expressão da fisionomia e mesmo o som da voz. Reconhece-se um ato maquinal, puramente exterior, ao qual a alma permanece indiferente. As preces reunidas nesta coletânea estão divididas em 5 categorias: preces gerais, preces para si mesmo, preces pelos vivos, preces pelos mortos e preces especiais para os doentes e os obsidiados, com a finalidade de chamar mais particularmente a atenção sobre o objeto de cada prece e melhor fazer compreender a sua importância. Elas são todas precedidas de uma instrução preliminar, espécie de exposição de motivos sob o título de prefácio. Preces gerais, oração dominical. Prefácio. Os espíritos recomendaram colocar a oração dominical à frente desta coletânea, não somente como prece, mas como símbolo. De todas as preces é a que colocam em primeiro plano, seja porque ela veio do próprio Jesus, seja porque pode substituir a todas, segundo o pensamento que se lhes fixa. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na sua simplicidade.
Com efeito, sob a mais restrita forma, resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Dizê-la a intenção de alguém é pedir para ele o que se pediria para si. Entretanto, em razão mesmo da sua brevidade, o sentimento profundo encerrado em algumas palavras das quais ela se compõe escapa à maioria. Por isso é dita geralmente sem dirigir o pensamento sobre as aplicações de cada uma das suas partes. É dita como uma fórmula, cuja eficácia é proporcional ao número de vezes que é repetida. Ora, é quase sempre um dos números cabalísticos, 3, 7 ou 9, tirados da antiga crença supersticiosa da virtude dos números e em uso nas operações da magia. Para completar o vago que a concisão dessa prece deixa no pensamento, segundo o conselho e com assistência dos bons espíritos, foi juntada a cada proposição um comentário que lhe desenvolve o sentido e mostra suas aplicações. Segundo as circunstâncias e o tempo disponível, pode-se dizer, pois, a oração dominical simples ou desenvolvida. Prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Cremos em vós, Senhor, porque tudo revela o vosso poder e a vossa bondade. A harmonia do universo testemunha uma sabedoria, uma prudência e uma previdência que suplantam todas as faculdades humanas. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está inscrito em todas as obras da criação, desde o ramo de Eva e no menor inseto, até os astros que se movem no espaço. Por toda parte vemos a prova de uma solicitude paternal. Por isso, cego é aquele que não vos reconhece em vossas obras, orgulhoso aquele que não vos glorifica e ingrato aquele que não vos rende ações de graça. Venha o vosso reino. Senhor, destes aos homens leis cheias de sabedoria e que fariam a sua felicidade se as observassem. Com essas leis fariam reinar entre eles a paz e a justiça. Se entreajudariam mutuamente em lugar de se prejudicarem como fazem. O forte sustentaria o fraco em lugar de esmagá-lo. Evitariam os males que engendram os abusos e os excessos de todos os gêneros. Todas as misérias deste mundo vêm da violação de vossas leis, porque não há só infração que não tenha consequências fatais. Destes ao animal o instinto que lhe traça o limite do necessário, e ele com isso maquinalmente se conforma. Mas ao homem, além desse instinto, destes a inteligência e a razão. Destes também a liberdade de observar ou infringir aquelas de vossas leis que lhe concernem pessoalmente, quer dizer, de escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenha o mérito e a responsabilidade das suas ações. Ninguém pode pretextar a ignorância de vossas leis, porque em vossa previdência paternal quisestes que elas fossem gravadas na consciência de cada um, sem distinção de culto nem de nações. Aqueles que as violam é porque vos desconhecem. Dia virá em que, segundo a vossa promessa, todos as praticarão, então a incredulidade terá desaparecido. Todos vos reconhecerão por soberano Senhor de todas as coisas, e o reino de vossas leis será o vosso reino da terra. Dignai-vos, Senhor, a apressar o seu advento, dando aos homens a luz necessária para conduzi-los ao caminho da verdade. Seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. Se a submissão é um dever do filho com relação ao pai, do inferior para com o superior, quanto não deve ser maior a da criatura com relação ao seu Criador. Fazer a vossa vontade, Senhor, é observar as vossas leis e se submeter sem murmurar aos vossos decretos divinos. O homem a isso se submeterá quando compreender que sois a fonte de toda a sabedoria e que sem vós ele nada pode, então fará a vossa vontade na terra como os eleitos no céu. Dai-nos o pão de cada dia. Dai-nos o alimento para a manutenção das forças do corpo. Dai-nos também um alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito.
O animal encontra seu alimento, mas o homem o deve à sua própria atividade e aos recursos da sua inteligência, porque o criastes livre. Vós lhe dissestes: tirarás teu alimento da terra com o suor da tua fronte. Com isso lhe fizestes do trabalho uma obrigação, a fim de que ele exercite a sua inteligência na procura dos meios de prover as suas necessidades e seu bem-estar. Uns pelo trabalho material, outros pelo trabalho intelectual. Sem o trabalho permaneceria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Secundais o homem de boa vontade que se confia a vós para o necessário, mas não aquele que se compraz na ociosidade e gostaria de tudo obter sem trabalho, nem aquele que procura o supérfluo. Quantos são os que sucumbem por suas próprias faltas, por sua incúria, sua imprevidência ou sua ambição, e por não quererem se contentar com o que lhes destes? Estes são os artífices de seu próprio infortúnio, e não têm o direito de se lamentar porque são punidos naquilo em que pecaram. Mas a estes mesmos não abandonais, porque sois infinitamente misericordioso. Vós lhes estendeis mão segura, desde que, como filho pródigo, retornem sinceramente a vós. Antes de nos lamentarmos da nossa sorte, perguntemo-nos se ela não é obra nossa. A cada infelicidade que nos chegue, perguntemo-nos se não dependeu de nós evitá-la. Mas digamos também que Deus nos deu a inteligência para nos tirar do lamaçal e que depende de nós dela fazer uso. Uma vez que a lei do trabalho é a condição do homem na terra, dai-nos a coragem e a força para cumpri-la. Dai-nos também a prudência, a previdência e a moderação, a fim de não perder-lhe o fruto. Dai-nos, pois, Senhor, nosso pão de cada dia, quer dizer, os meios de adquirir pelo trabalho as coisas necessárias à vida, porque ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. Se o trabalho nos é impossível, nos confiamos à vossa divina providência. Se está em vossos desígnios nos experimentar pelas mais duras privações, malgrado os nossos esforços, nós as aceitaremos como uma justa expiação de faltas que tenhamos cometido nesta vida ou numa vida precedente, porque sois justo. Sabemos que não apenas imerecidas e que não punis jamais sem causa. Preservai-nos, ó meu Deus, de conhecer a inveja contra aqueles que possuem o que não temos, nem mesmo contra aqueles que têm o supérfluo, quando nos falta o necessário. Perdoai-lhes se ouviram a lei de caridade e de amor ao próximo que lhes ensinastes. Afastai também do nosso espírito o pensamento de negar a vossa justiça, vendo a prosperidade do mal e a infelicidade de que oprime por vezes o homem de bem. Sabemos agora, graças às novas luzes, que vos aprouve dar-nos que a vossa justiça se cumpre sempre e não falta a ninguém, que a prosperidade material do mal é efêmera como a sua existência corporal e que terá terríveis reveses, ao passo que a alegria reservada àquele que sofre com resignação será eterna. Perdoai as nossas dívidas, como nós as perdoamos àqueles que nos devem. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos àqueles que nos ofenderam. Cada uma das nossas infrações às vossas leis, Senhor, é uma ofensa para convosco, e uma dívida contraída que nos será preciso cedo ou tarde pagar. Para elas solicitamos o perdão de vossa infinita misericórdia, sob a promessa de fazer esforços para não contrair dívidas novas. Fizestes uma lei expressa de caridade, mas a caridade não consiste somente em assistir o semelhante na necessidade. Consiste também no esquecimento e no perdão das ofensas. Com que direito reclamaríamos a vossa indulgência se nós mesmos faltamos com ela em relação àqueles dos quais temos do que nos queixar? Dai-nos, ó meu Deus, a força para sufocar em nossa alma todo ressentimento, todo ódio e todo rancor. Fazer com que a morte não nos surpreenda com um desejo de vingança no coração. Se vos apraz nos retirar hoje mesmo deste mundo, fazer com que possamos nos apresentar a vós puros de toda animosidade, a exemplo do Cristo, cujas últimas palavras foram por seus algozes. As perseguições que os maus nos fazem suportar fazem parte das nossas provas terrestres. Devemos aceitá-las sem murmurar, como todas as outras provas,
e não maldizer aqueles que por sua maldade nos abrem o caminho da felicidade eterna, porque dissestes pela boca de Jesus: bem-aventurados aqueles que sofrem pela justiça. Bendigamos, pois, a mão que nos fere e nos humilha, porque as contusões do corpo fortalecem nossa alma e seremos levantados da nossa humildade. Bendito seja o vosso nome, Senhor, por nos haverdes ensinado que a nossa sorte não está irremediavelmente fixada depois da morte, que encontraremos em outras existências os meios de resgatar e de reparar as nossas faltas passadas, de cumprir numa nova vida o que não pudemos fazer nesta por nosso adiantamento. Assim se explicam, enfim, todas as anomalias aparentes da vida. É a luz lançada sobre nosso passado e nosso futuro, o sinal radioso da vossa soberana justiça e da vossa bondade infinita. Não nos abandoneis à tentação, mas livrai-nos do mal. Dai-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos maus espíritos que tentarem nos desviar do caminho do bem e nos inspirando maus pensamentos. Mas somos nós mesmos espíritos imperfeitos encarnados sobre esta terra para espiar e nos melhorarmos. A causa primeira do mal está em nós, e os maus espíritos não fazem senão aproveitar nossas tendências viciosas, nas quais nos mantêm para nos tentar. Cada imperfeição é uma porta aberta à sua influência, ao passo que nada podem e renunciam a toda tentativa contra os seres perfeitos. Tudo o que poderíamos fazer para os afastar é inútil se não lhes opusermos uma vontade inabalável no bem e uma renúncia absoluta ao mal. É, pois, contra nós mesmos que é preciso dirigir os nossos esforços, e então os maus espíritos se afastarão naturalmente, porque é o mal que os atrai, enquanto que o bem os repele. Senhor, sustentai-nos em nossa fraqueza, inspirai-nos pela voz dos nossos anjos guardiães e dos bons espíritos, a vontade de nos corrigir em nossas imperfeições, a fim de fechar aos espíritos impuros o acesso à nossa alma. O mal não é vossa obra, Senhor, porque a fonte de todo bem não pode nada engendrar de mal. Nós mesmos os criamos, infringindo as vossas leis, e pelo mau uso que fazemos da liberdade que nos concedestes. Quando os homens observarem vossas leis, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu dos mundos mais avançados. O mal não é uma necessidade fatal para ninguém e não parece irresistível, senão àqueles que a ele se abandonam com satisfação. Se temos a vontade de fazê-lo, podemos ter também a de fazer o bem. Por isso, ó meu Deus, pedimos a vossa assistência e a dos bons espíritos para resistirmos à tentação. Assim seja. Praz a vós, Senhor, que os nossos desejos se cumpram, mas nos inclinamos diante da vossa sabedoria infinita. Sobre todas as coisas que não nos é dado compreender, que seja feito segundo a vossa santa vontade, e não segundo a nossa, porque não quereis senão o nosso bem, e sabeis melhor do que nós o que nos é útil. Nós vos dirigimos esta prece, meu Deus, por nós mesmos. Nós vos-la dirigimos também por todas as almas sofredoras, encarnadas ou desencarnadas, por nossos amigos e nossos inimigos, por todos aqueles que reclamam a nossa existência. Pedimos para todos a vossa misericórdia e a vossa bênção. Nota: pode-se formular aqui o que se agradece a Deus e o que se pede para si mesmo ou para o trem. Reuniões espíritas. Em qualquer lugar em que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, aí eu estarei no meio delas. Prefácio. Estar reunidos em nome de Jesus não quer dizer que basta estar reunidos materialmente, mas de o estar espiritualmente pela comunhão de intenções e de pensamentos para o bem. Então Jesus se encontra no meio da Assembleia, ele ou os espíritos puros que o representam. O Espiritismo nos faz compreender como os espíritos podem estar entre nós. Eles aí estão com seu corpo fluídico, espiritual e com a aparência que nulos faria conhecer se tornassem visíveis. Quanto mais são elevados na hierarquia, maior é o seu poder de irradiação. É assim que possuem o dom da ubiquidade e podem se achar sobre vários pontos simultaneamente. Basta-lhes para isso um raio do seu pensamento.
Por essas palavras, Jesus quis mostrar o efeito da união e da fraternidade. Não é o maior ou o menor número que o atrai, uma vez que, em lugar de 2 ou 3 pessoas, ele poderia ter dito 10 ou 20, mas o sentimento de caridade que as anime, umas em relação às outras, ora, para isso bastam 2. Mas se essas 2 pessoas oram, cada uma de seu lado, se bem que se dirijam a Jesus, não há entre elas comunhão de pensamentos, se sobretudo não estão movidas por um sentimento de benevolência mútua. Se elas mesmas se veem mal, com ódio, inveja ou ciúme, as correntes fluídicas dos seus pensamentos se repelem em lugar de se unirem por um comum impulso de simpatia, e então elas não estão reunidas em nome de Jesus. Jesus não é senão o pretexto da reunião e não o verdadeiro motivo. Isso não implica que esteja surdo à voz de uma pessoa só, se ele nos disse, eu virei para todo aquele que me chamar. É porque exige, antes de tudo, o amor ao próximo, do qual se pode dar mais provas quando se está acompanhado do que no isolamento, e porque todo sentimento pessoal o afasta. Segue-se que, se numa assembleia numerosa, 2 ou 3 pessoas somente se unam de coração pelo sentimento de uma verdadeira caridade, enquanto que as outras se isolam e se concentram nas ideias egoísticas ou mundanas, ele estará com as primeiras e não com as outras. Não é, pois, a simultaneidade das palavras, dos cânticos ou dos atos exteriores que constituem a reunião em nome de Jesus, mas a comunhão de pensamentos conforme o espírito de caridade personificado em Jesus. Tal deve ser o caráter das reuniões espíritas sérias, daquelas em que se quer sinceramente o concurso dos bons espíritos. Prece. No início da reunião. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir aqui, passei com que não encontre acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignai vir nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúme. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que, nos sentimentos dos quais estaremos animados, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes está confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que nele empregue o fervor e o recolhimento necessários. Se na Assembleia se encontram pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abri seus olhos à luz e perdoai-lhes, como nós lhes perdoamos se vierem com intenções malévolas. Rogamos notadamente ao Espírito, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar sobre nós. No final da reunião, agradecemos aos bons espíritos que quiseram vir se comunicar conosco. Nós lhe rogamos nos ajudar a pôr em prática as instruções que nos deram e fazer com que, saindo daqui, cada um de nós se sinta fortalecido na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas instruções sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos que puderam assistir a esta reunião e para os quais pedimos a misericórdia de Deus. Pelos médios. Nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonhos. Naqueles dias derramarei do meu espírito sobre meus servos e sobre minhas servas, e eles profetizarão. Prefácio. O Senhor quis que a luz se fizesse para todos os homens e penetrasse por toda parte pela voz dos espíritos, a fim de que cada um pudesse obter a prova da imortalidade. É com essa finalidade que os espíritos se manifestam hoje sobre todos os pontos da terra, e a mediunidade que se revela nas pessoas de todas as idades e de todas as condições, entre os homens e entre as mulheres, entre as crianças e entre os velhos, é um dos sinais do cumprimento dos tempos preditos. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material,
Deus deu ao homem a visão do corpo, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha seus olhares nas profundezas do espaço e com o microscópio descobriu mundos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. Os médiuns são os intérpretes encarregados de transmitir aos homens os ensinamentos dos espíritos, ou melhor, são os órgãos materiais pelos quais se exprimem os espíritos para se tornarem inteligíveis aos homens. Sua missão é santa, porque tem por finalidade abrir os horizontes da vida eterna. Os espíritos vêm instruir o homem sobre a sua destinação futura, a fim de o conduzir no caminho do bem, e não para lhe poupar o trabalho material que deve realizar neste mundo para seu adiantamento, nem para favorecer a sua ambição e sua cupidez. Eis do que os médiuns devem se compenetrar bem para não fazerem mau uso de suas faculdades. Aquele que compreende a gravidade do mandato de que está investido, cumpre-o religiosamente. Sua consciência lhe reprovaria como um ato sacrílego, fazer um divertimento e uma distração, para si ou para os outros, de uma faculdade dada com um objetivo tão sério e que o coloca em intercâmbio com os seres do além-túmulo. Como intérpretes do ensinamento dos espíritos, os médiuns devem desempenhar um papel importante na transformação moral que se opera. Os serviços que podem prestar estão em razão da boa direção que deem à sua faculdade, porque os que estão no mau caminho são mais nocivos do que úteis à causa do espiritismo. Pelas más impressões que produzem, retardam mais de uma conversão. Por isso lhes serão pedidas contas do uso que terão feito de uma faculdade que lhes foi dada para o bem de seus semelhantes. O médium que quer conservar a assistência dos bons espíritos deve trabalhar pelo próprio adiantamento. O que quer ver crescer e desenvolver a sua faculdade deve ele próprio crescer moralmente e se abster de tudo que possa desviá-lo de seu objetivo providencial. Se os bons espíritos se servem por vezes de instrumentos imperfeitos, é para dar bons conselhos e diligenciar em os conduzir ao bem. Mas se encontram corações endurecidos e se seus avisos não são escutados, eles se retiram e os maus têm então o campo livre. A experiência prova que entre aqueles que não sabem aproveitar os conselhos que recebem dos bons espíritos, as comunicações, após terem brilhado durante certo tempo, degeneram pouco a pouco e acabam por cair no erro, na verbosidade ou no ridículo, sinal incontestável do afastamento dos bons espíritos. Obter a assistência dos bons espíritos, afastar os espíritos levianos e mentirosos, tal deve ser o objetivo dos esforços constantes de todos os médiuns sérios. Sem isso, a mediunidade é uma faculdade estéril que pode mesmo reverter em prejuízo daquele que a possui, porque pode degenerar em obsessão perigosa. O médium que compreende seu dever, em lugar de se envaidecer de uma faculdade que não lhe pertence, uma vez que pode lhe ser atirada, atribui a Deus as coisas boas que obtém. Se suas comunicações merecem elogios, disso não se envaidece, porque sabe que elas são independentes do seu mérito pessoal, e agradece a Deus por haver permitido que bons espíritos viessem se manifestar por ele. Se dão lugar à crítica, não se ofende com isso, porque não são obra do seu próprio espírito. Diz a si mesmo que não foi um bom instrumento e que não possui todas as qualidades necessárias para se opor à ingerência dos maus espíritos. Por isso procura adquirir essas qualidades e pede pela prece a força que lhe falta. Prece. Deus Todo-Poderoso, permite aos bons espíritos me assistirem na comunicação que solicito. Preservai-me da presunção de crer-me ao abrigo dos maus espíritos, do orgulho que poderia me enganar sobre o valor do que obtenho, de todo sentimento contrário à caridade com respeito aos outros médios. Se estou induzido ao erro, inspirai a alguém o pensamento de me advertir e a minha humildade que me fará aceitar a crítica com reconhecimento e tomar para mim mesmo e não para os outros conselhos que quererão me ditar os bons espíritos. Se estou tentando em abusar do que quer que seja, ou de me envaidecer da faculdade que vos aprouve me conceder, eu vos peço me retirar, antes de permitir que seja desviada de seu fim providencial, que é o bem de todos e meu próprio adiantamento moral. Preces para si mesmo, aos anjos guardiães e aos espíritos protetores. Prefácio. Todos temos um bom espírito que se ligou a nós desde o nosso nascimento e nos tomou sob a sua proteção.
cumpre junto de nós a missão de um pai junto ao filho, a de nos conduzir no caminho do bem e do progresso através das provas da vida. Ele é feliz quando correspondemos à sua solicitude, sofre quando nos vê sucumbir. Seu nome nos importa pouco, porque pode não ter nome conhecido na terra. Nós o evocamos então como nosso anjo guardião, nosso bom gênio. Podemos mesmo invocá-lo sob o nome de um espírito superior qualquer, pelo qual sentimos mais particularmente simpatia. Além do nosso anjo guardião, que é sempre um espírito superior, temos espíritos protetores, que por serem menos elevados, não são menos bons e benevolentes. São ou parentes, ou amigos, ou algumas vezes pessoas que não conhecemos em nossa existência atual. Eles nos assistem com seus conselhos e, frequentemente, pela sua intervenção, nos atos da nossa vida. Os espíritos simpáticos são aqueles que se ligam a nós por uma certa semelhança de gostos e tendências. Podem ser bons ou maus, segundo a natureza das inclinações que os atraem para nós. Os espíritos sedutores se esforçam por nos desviar do caminho do bem, nos sugerindo maus pensamentos. Aproveitam de todas as nossas fraquezas, como de tantas portas abertas, que eles dão acesso à nossa alma. Há os que se obstinam contra nós como sobre uma presa, mas se afastam quando reconhecem não poderem lutar contra a nossa vontade. Deus nos deu um guia principal e superior em nosso anjo guardião e guias secundários em nossos espíritos protetores e familiares. Mas é um erro crer que temos forçosamente um mau gênio colocado perto de nós para contrabalançar as boas influências. Os maus espíritos vêm voluntariamente, segundo encontre acesso sobre a nossa fraqueza ou nossa negligência em seguir as inspirações dos bons espíritos. Portanto, somos nós quem os atraímos. Disso resulta que ninguém está jamais privado da assistência dos bons espíritos e que depende de nós afastar os maus. Por suas imperfeições, o homem, sendo a causa primeira das misérias que suporta, é o mais frequentemente seu próprio mau gênio. A prece aos anjos guardiães e aos espíritos protetores deve ter por finalidade solicitar sua intervenção junto de Deus, de lhes pedir a força de resistir às más sugestões e a sua assistência nas necessidades da vida. Prece. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir os homens e conduzi-los no bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me a força de suportá-las sem murmurar. Desviai de mim os maus pensamentos e fazer com que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que tentarem me induzir ao mal. Esclarecei minha consciência sobre meus defeitos e elevai de sobre meus olhos o véu do orgulho que poderia impedir-me de os perceber e confessá-los a mim mesmo. Vós, sobretudo, meu anjo guardião, que velais mais particularmente por mim, e vós todos, espíritos protetores que vos interessais por mim, fazei com que me torne digno da vossa benevolência. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Outra prece. Meu Deus, permite aos bons espíritos que me cercam vir em minha ajuda quando estiver em dificuldade e me sustentar se vacilo. Fazei, Senhor, que eles me inspirem a fé, a esperança e a caridade, que sejam para mim um apoio, uma esperança e uma prova da vossa misericórdia. Fazei, enfim, que eu encontre junto deles a força que me falta nas provas da vida e para resistir às sugestões do mal, a fé que salva e o amor que consola. Outra prece. Espíritos bem-amados, anjos guardiães, vós a quem Deus em sua infinita misericórdia permite velar pelos homens, sede meus protetores nas provas da minha vida terrestre. Dai-me a força, a coragem e a resignação. Inspirai-me em tudo o que é bom e detende-me na inclinação do mal. Que vossa doce influência penetre minha alma. Fazei com que eu sinta que um amigo devotado está perto de mim, que vê meus sofrimentos e partilha minhas alegrias. E vós, meu bom anjo, não me abandoneis. Tenho necessidade de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que aprouver a Deus me enviar. Para afastar os maus espíritos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais
o exterior do copo e do prato, e estás por dentro cheios de rapina e de impurezas. Fariseus cegos, limpai primeiramente o interior do copo e do prato, a fim de que o exterior também esteja limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora parecem belos aos olhos dos homens, mas que por dentro estão cheios de toda sorte de podridão. Assim por fora pareceis justos aos olhos dos homens, mas por dentro está cheio de hipocrisia e de iniquidades. Prefácio. Os maus espíritos não vão senão onde acham com que satisfazer a sua perversidade. Para afastá-los, não basta pedir-lhe nem mesmo ordenar. É preciso despojar de si o que os atrai. Os maus espíritos farejam as chagas da alma, como as moscas farejam as chagas do corpo. Do mesmo modo que limpais o corpo para evitar a bicheira, limpai também a alma de suas impurezas, para evitar os maus espíritos. Como vivemos num mundo onde pululam os maus espíritos, as boas qualidades do coração não nos colocam ao abrigo de suas tentativas, mas dão a força de lhes resistir. Prece. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me sirvam de proteção contra eles. Espíritos malfazejos, que inspirais aos homens maus pensamentos. Espíritos trapaceiros e mentirosos, que os enganais. Espíritos zombeteiros, que vos divertis com a sua credulidade, eu vos repilo com todas as forças de minha alma e fecho o ouvido às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que vos dignais me assistir, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não ser vítima de seus embustes. Preservai-me do orgulho e da presunção. Afastai de meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todo o sentimento contrário à caridade, que são tantas outras portas abertas ao espírito do mal. Para pedir a corrigenda de um defeito. Prefácio. Nossos maus instintos são resultado da imperfeição do nosso próprio espírito e não o nosso corpo. De outra forma, um homem escaparia de toda espécie de responsabilidade. Nosso adiantamento depende de nós, porque todo homem que tem o gozo de suas faculdades para todas as coisas tem a liberdade de fazer ou não fazer. Não lhe falta para fazer o bem, senão a vontade. Prece. Vós me destes, ó meu Deus, a inteligência necessária para distinguir o que é bem do que é mal. Ora, do momento em que eu reconheço que uma coisa é má, sou culpado por não me esforçar em resistir a ela. Preservai-me do orgulho que poderia me impedir de aperceber-me dos meus defeitos e dos maus espíritos que poderiam me excitar a neles perseverar. Entre minhas imperfeições, reconheço que sou particularmente inclinado a qualquer coisa, coloca a inclinação, e se não resisto a esse arrastamento é pelo hábito que contraí de a ele ceder. Não me criastes culpado, porque sou justo, mas com uma aptidão igual para o bem e para o mal. Se sigo o mau caminho, é por efeito do meu livre-arbítrio, mas pela mesma razão que tenho a liberdade de fazer o mal, tenho a de fazer o bem, e por conseguinte tenho a de mudar de caminho. Meus defeitos atuais são o resto das imperfeições que conservei das minhas precedentes existências. É o meu pecado original, do qual posso me desembaraçar com muita vontade e com a assistência dos bons espíritos. Bons espíritos que me protegeis, e sobretudo vós, meu anjo guardião, dai-me a força de resistir às más sugestões e de sair vitorioso da luta. Os defeitos são as barreiras que nos separam de Deus, e cada defeito superado será um passo dado na senda do progresso que dele me há de aproximar. O Senhor, em sua infinita misericórdia, ouve por bem conceder-me a existência atual, para que sirva ao meu adiantamento. Bons espíritos, ajudai-me a aproveitá-la, a fim de que não se torne perdida para mim, e que quando a Deus aprouver mais retirar, eu dela saia melhor do que entrei. Para pedir a força de resistir a uma tentação. Prefácio. Todo mau pensamento pode ter duas fontes: a própria imperfeição da nossa alma ou uma funesta influência que age sobre ela. Neste último caso, é sempre um indício de uma fraqueza que nos torna propensos a receber a essa influência.
e por conseguinte de uma alma imperfeita, de tal sorte que aquele que faliu não poderia invocar para se desculpar a influência de um espírito estranho, uma vez que esse espírito não o teria solicitado ao mal se o considerasse inacessível à sedução. Quando um mau pensamento surge em nós, podemos, pois, supor um espírito malévolo nos solicitando ao mal, e ao qual estamos inteiramente livres para ceder ou resistir, como se tratasse das solicitações de uma pessoa viva. Devemos, ao mesmo tempo, imaginar o nosso anjo guardião, ou espírito protetor, que de sua parte combate em nós a má influência e espera com ansiedade a decisão que vamos tomar. Nossa hesitação em fazer o mal é a voz do bom espírito que se faz ouvir pela consciência. Reconhece que um pensamento é mau quando ele se afasta da caridade, que é a base de toda a verdadeira moral, quando tem por princípio o orgulho, a vaidade ou o egoísmo, quando sua realização pode causar um prejuízo qualquer a outrem, quando enfim nos solicita fazer aos outros o que não gostaríamos que nos fosse feito. Prece. Deus Todo-Poderoso, não me deixeis sucumbir à tentação em que devo falir. Espíritos benevolentes que me protegeis, desviai de mim esse mau pensamento e dai-me a força de resistir à sugestão do mal. Se eu sucumbir, terei merecido a expiação de minha falta nesta vida e em outra, porque sou livre para escolher. A ação de graças pela vitória obtida sobre uma tentação. Prefácio. Aquele que resistiu a uma tentação deve-o à assistência dos bons espíritos dos quais escutou a voz. Deve agradecer a Deus e ao seu anjo guardião. Prece. Meu Deus, eu vos agradeço por me teres permitido sair vitorioso da luta que venho de sustentar contra o mal. Fazei com que essa vitória me dê a força de resistir a novas tentações. E vós, meu anjo guardião, eu vos agradeço pela assistência que me destes. Possa minha submissão aos vossos conselhos merecer de novo a vossa proteção. Para pedir um conselho. Prefácio. Quando estamos indecisos em fazer ou não fazer uma coisa, devemos, antes de tudo, nos colocar as seguintes questões. Primeiro, a coisa que hesito em fazer pode causar um prejuízo qualquer a outrem? Segundo, ela pode ser útil a alguém? Terceiro, se alguém a fizesse a mim, eu ficaria satisfeito? Se a coisa não interessa senão a si, é permitido balancear a soma das vantagens e dos inconvenientes pessoais que podem dela resultar. Se ela interessa a outrem, e fazendo bem a uma pessoa fazer o mal a outro, é preciso igualmente pesar a soma do bem e do mal para se abster ou agir. Enfim, mesmo para as melhores coisas, é preciso ainda considerar a oportunidade e as circunstâncias acessórias, porque uma coisa boa em si mesma pode ter maus resultados em mãos inábeis, se não é conduzida com prudência e circunspecção. Antes de empreendê-la, convém consultar as forças e os meios de execução. Em todos os casos, pode-se sempre reclamar a assistência dos espíritos protetores, lembrando-se desta sábia máxima: na dúvida, abstente. Prece. Em nome de Deus Todo-Poderoso, bons espíritos que me protegeis, inspirai-me a melhor resolução a tomar na incerteza em que estou. Dirigi meu pensamento para o bem e desviai a influência daqueles que tentarem me desencaminhar. Nas aflições da vida, podemos pedir a Deus favores terrestres e Ele pode nos conceder quando tem uma finalidade útil e séria, mas como julgamos a utilidade das coisas pelo nosso ponto de vista e nossa visão é limitada ao presente, nem sempre vemos o lado mau daquilo que desejamos. Deus, que vê melhor do que nós e não quer senão o nosso bem, pode, pois, nos recusar como um pai recusa a seu filho que poderia prejudicá-lo. Se o que pedimos não nos é concedido, nisso não devemos conceber nenhum desencorajamento. É preciso pensar ao contrário, que a privação do que desejamos nos é imposta como prova ou expiação, e que a nossa recompensa será proporcional à resignação com a qual tivermos suportado. Prece. Deus Todo-Poderoso, que vê das nossas misérias, dignai-vos escutar favoravelmente os votos que vos dirijo neste momento. Se o meu pedido for inconveniente, perdoai-mo. Se for justo e útil aos vossos olhos, que os bons espíritos que executam vossas vontades
venham em minha ajuda para o seu cumprimento. O que quer que me advenha, meu Deus, que a vossa vontade seja feita. Se meus desejos não são atendidos, é porque entra nos vossos desígnios experimentar-me. E eu me submeto sem murmurar. Fazei com que eu não conceba nisso nenhum desencorajamento e que nem minha fé, nem minha resignação sejam abaladas. Formular o pedido. Ação de graças por um favor obtido. Prefácio. Não é preciso considerar apenas como acontecimentos felizes as coisas de grande importância. As menores em aparência são frequentemente as que influem mais sobre o nosso destino. O homem esquece facilmente o bem e se lembra antes daquilo que o aflige. Se registrássemos dia a dia os benefícios dos quais somos objeto, sem os ter pedido, ficaríamos frequentemente espantados de os ter recebido tantos, que se apagaram da nossa memória e humilhados com a nossa ingratidão. Cada noite, elevando nossa alma a Deus, devemos lembrar-nos dos favores que Ele nos concedeu durante o dia e agradecê-los. É sobretudo no próprio momento em que experimentamos o efeito da sua bondade e da sua proteção, que por um movimento espontâneo devemos lhes testemunhar nossa gratidão. Basta para isso um pensamento que lhe atribua o benefício sem que seja necessário desviar-se do trabalho. Os benefícios de Deus não consistem somente nas coisas materiais. É preciso igualmente agradecer-lhe as boas ideias, as inspirações felizes que nos são sugeridas, enquanto o orgulhoso acha nelas um mérito e o incrédulo as atribui ao acaso. Aquele que tem fé rende graças a Deus e aos bons espíritos. Por isso as longas frases são inúteis. Obrigado, meu Deus, pelo bom pensamento que me inspirou. Diz mais do que muitas palavras. O impulso espontâneo que nos faz atribuir a Deus o que nos chega de bem testemunha um hábito de reconhecimento e de humildade que nos atrai a simpatia dos bons espíritos. Prece. Deus infinitamente bom, que o vosso nome seja bendito pelos benefícios que me concedestes. Deles seria indigno se os atribuísse ao acaso dos acontecimentos ou ao meu próprio mérito. Bons espíritos que fostes executores das vontades de Deus e vós, sobretudo, meu anjo guardião, eu vos agradeço, desviai de mim o pensamento de nele conceber o orgulho e deles fazer um uso que não fosse para o bem. Eu vos agradeço.